Boa tarde, gente. Estou gravando esse vídeo aqui para explicar um pouco da atividade de hoje, né? Vamos fazer sempre assim, vou gravar vídeos para explicar a atividade. Eu achava que só jogar a atividade não estava bom, não. Então, agora vamos gravar vídeos explicando a atividade, beleza? Sou o professor Erinaldo, professor de vocês de língua portuguesa, tá certo? Então, nós vamos falar hoje sobre a questão do conto. Conto, o que é o conto? É uma narrativa, uma historinha curta. O conto não precisa trabalhar somente a realidade, coisas que acontecem na realidade. Pode aparecer algo que seja improvável acontecer na realidade, como, por exemplo, pessoas voarem, animais. Pode sim também ter algumas iniciativas que não são comuns, como ele. Por exemplo, um cachorro também voar, né? Vocês podem ter animais falando também, pessoas com superpoderes, né? Igual o Goku, aquelas coisas do tipo. Então, o conto é mais cheio de fantasia, né? Que vai diferenciar de outros gêneros que não trabalha tanto essa questão voltada à fantasia em si à realidade, tá certo? Então, eu trouxe para vocês um texto chamado Livro Mágico, né? E pelo título já dá para perceber que esse livro não é igual aos outros. Na realidade, galera, todo livro é mágico, todo livro lhe transporta para algum lugar, tá certo? Então vocês vão fazer a leitura desse texto, tá certo? Interessante. E depois de fazer a leitura do texto, vocês vão responder às questões, tá bom? A primeira diz: a finalidade do texto é informar, descrever alguma coisa, convencer ou entreter. Entreter, galera, é divertir, tá bom? A segunda questão diz: o texto, na letra A, conta a história das letras que se reúnem para discutir sobre o livro mágico, narra as aventuras dos livros mágicos e das suas letras cheias de surpresa, conta a história empolgante de um livro mágico que pertencia ao mundo das letras, ou narra a história de um livro mágico e de uma letra que vivia triste. Vocês vão observar lá no texto qual seria a resposta mais correta para essa questão. Observe, galera, contar e narrar é a mesma coisa, viu? Quando ele diz assim, conta, narra, é a mesma coisa, tá bom? 3. Pode-se deduzir, ó, você entendeu o quê? Pode-se compreender que a letra W, o que foi que aconteceu com a letra W? Ela chamava a atenção das outras letras? Ela se considerava mais importante? Ela era realmente a mais importante do livro mágico? Ou ela estava animada com a Assembleia? Vocês vão ler o texto, né, também em busca dessa resposta. A quarta questão diz assim, ó, no trecho, que existiam hoje. O pronome, que é essa palavrinha destacada, se refere, aí você vai lá no texto, procura lá, que existiam hoje. Procurou a expressão que existia hoje, achou, depois de ter achado a expressão, está aqui, ó. Você vai um pouquinho atrás do que. Na hora que tu olha, o que sempre vai se referir a algum termo que está logo atrás a ele. Por exemplo, todas as palavras que existiam hoje. Quem é a palavra que vem antes do que? É a resposta lá, tá bom? É a resposta. Então você vai buscar aí qual seria dessas alternativas. Sempre antes do que é a palavra que dá a resposta, beleza? O conflito central do enredo é desencadeado, ou seja, conflito é o problema. Por que iniciou o problema? Qual foi a causa do problema? Ele quer saber isso. Letra A, pela assembleia que acontecia anualmente, foi isso que causou o problema. Pelo sentimento de inferioridade da letra W, será que ele se sentia inferior? Pela busca feita pelas letras ao redor do mundo, pelo juramento feito pela letra W diante do alfabeto. Vocês vão lá pesquisar e observar. A sexta questão, ela cai muito, mas cai muito mesmo nas provas, né, que vem lá da CEMEC, que ele vai buscar uma opinião. Uma opinião, galera, geralmente é um ponto de vista. É como, não é, como o autor, não é, ele viu aquele posicionamento. Se eu digo assim, ó,
Acho que a vacina está demorando a chegar para todo mundo. Isso é minha opinião. Isso é uma opinião, tá bom? Então, você vai buscar aqui dentro onde tem uma opinião. Vocês vão encontrar. Sétima questão. Consoantes e vogais se reuniram anualmente para formar novas palavras. O termo grifado, o para aqui, ela tem a função de quê? Olha, galera, o para indica, galera, para não dar a resposta, como é tão fácil que não sei nem como é que fala para dar a resposta aqui. Então, mas o para, galera, vai indicar o motivo, a razão, né, que fez com que as vogais e as consoantes se reunissem. Tá bom? Então, o para, ele tem dessas funções, ou função de finalidade, ou de consequência, ou de concessão. É nada que é concessão. Concessão, galera, é conceder, é permitir. Tá bom? Próxima, 8ª questão. No trecho, inúmeras palavras foram criadas naquele dia. Entretanto, olha, o entretanto, ele pode ser substituído por mais, porém, contudo, todavia. Ele é utilizado sempre no meio de duas orações opostas. Por exemplo, João estuda, mas não aprende. Então, João estuda, entretanto, não aprende. Esse, entretanto, ele é utilizado para ligar duas orações opostas, beleza? Aí vocês, se é oposta, é explicação, é conclusão, é oposição, é adição. É só vocês matarem a questão lá. Com certeza vocês já sabem a resposta. 9ª, assinale a opção em que o trecho do texto apresenta uma relação, uma causa em relação ao fato anterior. Olha só, galera. Se é causa, se eu digo assim, ó, João está bêbado porque bebeu demais. Então, qual foi a causa dele ficar bêbado? Ter bebido demais. João está rouco porque falou demais. Não fui à escola, pois estava com dor de barriga. É a causa. Tá bom? Então, você vai procurar aí onde tem uma causa. Tá certo? No trecho, estaríamos truncados e tristes. A palavra truncado pode ser substituída sem alteração. Galera, truncados era uma pessoa tivesse assim meio cabisbaixo, né, meio na deprê, tá certo? Aquele que não está muito bem de ânimo, né? Então vocês procuram aí também a resposta que vocês vão achar. Entende-se com a leitura do texto que aí, galera, a interpretação. Entende-se que as letras viviam felizes sempre, porque o livro continuamente trazia novas aventuras e surpresa. Letra B. Todas as letras ficavam ansiosas e felizes com a chegada do dia da grande assembleia. A letra T foi encontrada em uma pequena ilha muito triste. As novas amizades e descobertas ao redor do mundo eram fundamentais para formar novas palavras. Vocês observam lá de acordo com a leitura do texto. E por último diz, o desfecho do texto gira em torno de, ou seja, o final do texto. Lá no finalzinho do texto, o que é que acontece? Lá para acabar o texto, vai acontecer o quê? Uma aventura, uma promessa, um pacto. O que seria um pacto? Um acordo, não é? Ou uma descoberta. O que vai acontecer lá para finalizar o texto? O que acontece lá no final da história? Tá bom, galera? Então, esse é o nosso exercício de hoje, né? Dia 4 de maio, que vocês possam responder qualquer dúvida, nós estamos lá no chat. Galera, utilizem o chat, façam perguntas, tá bom? Façam perguntas, eu estou lá para responder. Se eu não responder na hora, tá certo? Mas na hora que eu ver, na hora que o celular mexer um pouquinho aqui avisando da notificação, eu vou lá responder vocês, viu? Todos os nossos vídeos serão gravados dessa forma. Eu acho que assim é melhor, dá para explicar todas as questões, dá para matar as dúvidas de vocês e não fica questão em branco, tá bom? Espero que vocês façam um ótimo exercício, copia a questão e responda no caderno, mande a foto para mim
mande a foto para mim, não. Mande a foto para a plataforma que estamos resolvidos, tá bom? Então, eu queria agradecer vocês, né, por ter participado, né, e até a próxima.